A cada dia, Gerard se impressionava mais com o caráter e honra de Cassem, mas concordava com Darchandin. Ele não deveria participar da invasão de Alamut. Precisamos conversar, filha minha, e em particular. Astarte confirmou e os dois saíram, tendo sua saída ocultada pelos irmãos do príncipe, Joabe Abdu e Aziz e Ali. Foram para uma parte bastante afastada do templo, e Gerard executou quietos. Queria ter certeza de que não seriam ouvidos. Vejo que o que tem para me dizer é bastante sério. Do contrário, não teria todo esse trabalho. Ele a observou por um momento e disse: não quero que o escorpião nos acompanhe nessa invasão a Alamut. Eu tenho que concordar com Darchandin. Se os feiticeiros assamitas conseguirem uma única gota do sangue dele, usará para aprisionar você. Aquele rapaz lhe ama, filha minha. Um amor tão grande e verdadeiro que ele abriria a mão da própria vida pela sua. Talvez para você ele não passe de um amante para aplacar os desejos em certas noites. Mas para ele, você é a única dona de seu coração. Astarte ficou pensativa. Sabia que o príncipe Gerard tinha razão, mas também conhecia o temperamento de Cassem. Independente dos riscos, ele iria. O que quer que eu faça, príncipe Gerard? O pouco que o conhece já percebeu como ele é. Não vai aceitar ficar enquanto outros correm riscos por ele. Dê o sono da morte a ele. Você tem poder sobre a vida e a morte. Quando se deitar com ele hoje, garanta que ele só acordará quando voltarmos. Ele achará que foi traição da minha parte. Gerard passou por ela, voltando para o templo e disse: tenho certeza que saberá como aplacar a ira dele. Astarte o observou e não gostou da forma como ele falou antes de ir, como se ela apenas estivesse se divertindo com o escorpião. Ela o amava, só que era impossível ficarem juntos. Então ela agia com uma certa distância, mas seu coração também era dele. Há muitas eras passadas, nos tempos de glória do príncipe Gerard, uma jovem Tremere se apaixonou por ele. Seu nome era Aira. Seu pai era um dos anciões do clã Tremere e um dos inimigos do grande príncipe do deserto. E já tramava com outros o fim dele, pois Gerard se tornou poderoso com seu vasto exército. Mas sua filha já havia dado seu coração ao príncipe Gerard, sem que ele, o príncipe, soubesse disso. Seu pai tramava contra ele. Sempre que ela lhe descobria os planos, enviava seu falcão com uma mensagem, avisando de uma armadilha ou possível emboscada. Ela havia treinado a ave para esse fim, e por muitos anos ninguém nunca soube como o príncipe Gerard descobria e escapava das armadilhas e emboscadas. O próprio Gerard não sabia quem era esse aliado tão fiel e cuidadoso que sempre o livrara de ser morto. Assim o príncipe ia ficando cada vez mais poderoso. Aira o amava profundamente e seu coração vibrava quando sabia que passaria perto de seu clã. Ela nunca o tinha visto de perto, sempre de longe, mas seu porte de rei e seu andar firme, bem como sua fúria de guerreiro, cativou seu coração quando ouviu a primeira história sobre ele. Certo dia, seu pai estava em uma reunião com outros anciões. Ela sabia do que se tratava. Seu coração doía por trair dessa forma seu pai, mas amava demais o príncipe, mesmo ele não sabendo a dimensão desse amor. Mas aquilo estava prestes a mudar. Aira saiu com suas servas para caminhar pela cidade, onde estava, aproveitando o comércio ainda aberto ao pôr do sol. Olhava os tecidos de seda quando foi derrubada por um ladrão que corria por entre o povo, seguido por guardas. Quando já ia se levantar, alguém lhe estendeu a mão. Ela olhou e, mesmo com aquele turbante surrado e aquele pano envolto em seu rosto, ela o reconheceu. Era ele,
o príncipe Girard. Ela ficou parada por um momento, mas aceitou, lhe dando a mão, e ele lhe ajudou a levantar. Obrigada, meu príncipe. Ela falou, ainda olhando para ele, que a encarou por um instante e perguntou: Por que me chama assim, jovem Tremere? Porque sei que é o príncipe Girard. Meu coração não mentiria para mim. Girard sentiu o cheiro que vinha dela, que denunciava todo o amor que sentia por ele. Como se chama a menina? Me parece muito jovem para ter um coração tão apaixonado. Não sou tão jovem assim, meu príncipe. Meu pai me abraçou muito cedo. Como sua única filha, devo liderar o clã em caso de sua morte. Deve tomar cuidado com ele. Sempre trama com os outros anciões contra o Senhor. Os Tremere não são de confiança. Girard sorriu por baixo da máscara e disse: Suponho que também não deva confiar em você, já que também é uma Tremere. Eu sou diferente, meu príncipe. Não o odeio. Apenas o amo e daria a minha vida se pedisse. Estaria traindo seu clã se fizesse isso. Já faço, meu príncipe. Sou eu quem o aviso sobre as emboscadas e armadilhas. Girard se lembrou do falcão que sempre lhe trazia informações, e sua curiosidade por aquela jovem de olhos dourados aumentou. Como se chama? Airá, meu príncipe. Girard perguntaria mais coisas, mas seus irmãos o arrastaram de sua presença. Sua presença ali foi descoberta. Ele saiu ainda olhando para trás, vendo suas servas a cercarem, e logo depois guardas se aproximarem. A viu pôr o pé no caminho, fazendo um deles tropeçar e cair, causando um tumulto e dando vantagem para ele e seus irmãos saírem dali. Nunca mais ele tirou aquele nome da cabeça, mas ela era a filha de um de seus inimigos, o que mais o odiava. Naquela noite, Airá se esgueirou como sempre fazia e escutou os planos de seu pai, com outros anciões e um homem estranho, falando de conjurar anjos com um feitiço poderoso e aprisionar Girard e seus irmãos, selando a porta de sua prisão para que nunca mais saísse. Airá se desesperou, e ao amanhecer, quando todos se recolheram, ela preparou o falcão para levar esse aviso para o seu amado príncipe. Mas foi descoberta. Um dos braços direitos de seu pai, que já havia percebido o falcão sair sempre ao amanhecer do palácio de seu senhor, sabia que pertencia à princesa, pois já tinha visto com ele. Começou a desconfiar da jovem, mas precisava de provas para acusá-la de traição. Quando o falcão ia alçar voo, ele o apanhou com a rede e descobriu a mensagem. Seu pai a olhava com desprezo e ódio. Meu próprio sangue me traindo. Você é uma desonra para o clã Tremere. Ele falou isso dando-lhe uma bofetada entre muitas que já havia tomado. Seu pai era mau e cruel. Seu ódio pelo príncipe era porque muitos estavam deixando de servir ao seu clã, não aguentando a tirania dele, e preferiam seguir errantes servindo a Girard. Ela e sua mãe eram vítimas dessa tirania. Sua mãe, não aguentando mais, tirou a própria vida. Ele então a abraçou, impedindo que ela fizesse o mesmo. Airá viu no príncipe Girard uma forma de se libertar da tirania de seu pai, e decidiu ajudar o príncipe. Sabia dos riscos, mas pensou que, se fosse cuidadosa, teria tempo até que o príncipe enfim dominasse tudo. Ela então fugiria para o seu clã. Airá foi levada para o deserto. Seu pai passou sua cimitarra nas dobras de suas pernas, cortando-lhe os tendões. Fez o mesmo com os braços, cortando os tendões. A dor fez Airá desmaiar algumas vezes, mas seu pai não parou por aí. A estendeu na areia do deserto antes destas esquentarem, e cortou sua garganta, mas não muito, o suficiente para ela sangrar até a morte. A deixou lá, como exemplo aos traidores. Quando o sol tocou a pele, ela gritava de dor, mas o braço direito de seu pai
Mesmo o braço direito de seu pai não estava suportando os gritos de dor da jovem, mas seu pai se deleitava com eles. Airá morria aos poucos, pela perda de sangue e queimada pelo sol. Porém, mais que seu corpo, seu coração doía, pois não poderia ajudar seu amado e ele cairia na maior armadilha de sua vida. Quando a noite caiu, ela estava fraca e cadavérica. Seus ossos estavam à mostra e sua pele quase toda queimada, mas ainda estava viva. Sentiu alguém pegá-la nos braços. Não conseguia ver quem era. Seus olhos estavam turvos e secos. Ela sentiu o gosto de vitais sendo derramado em sua boca, mas não tinha forças para engolir. Mas ele não parou. Ela levou dias e meses para se recuperar. Não sabia onde estava, mas seu salvador era um druida muito velho. Ela percebia pelo seu tom de voz, pois ele falava o tempo todo. Quando conseguiu enxergar, percebeu que todo o seu corpo tinha escritas rúnicas. E antes que ela perguntasse, ele lhe falou: Bem-vinda de volta, pequena Tremere. Essas runas não sairão mais de seu corpo. Fazem parte dele. Bem como seus olhos possuem duas íris, cada uma igualmente dourada. Mas pode esconder uma sob a outra. Mas para usar seus poderes, elas se separam. Precisei fazer isso para que vivesse. Por que me ajudou? Porque sou um seguidor do príncipe Girard, e seu falcão se perdeu, vindo parar perto da minha morada. Percebi que o príncipe Girard tinha um amigo entre seus inimigos. Então resolvi ajudar. Ensinei o caminho ao seu falcão para que ele sempre encontrasse o príncipe e seus avisos chegassem até ele. E o príncipe? Onde ele está? Sinto muito, minha pequena. Os planos de seu pai deram certo, e os inimigos do príncipe festejam ainda hoje o seu triunfo. Seu corpo adormeceu para se curar. Ficou assim por 1 ano. O príncipe Girard está preso e selado em um lugar secreto há 1 ano. Airá sentiu seu coração doer, e lágrimas rolaram por seu rosto. O druida então a consolou, com a promessa de que em sua nova forma poderia atormentar por toda a eternidade o clã de seu pai. Os séculos se passaram e ela agora podia ouvir os gritos e as atrocidades que eram feitas em Alamut. Vivia embaixo da cidade, oculta dos assamitas. Aquela sempre foi sua morada, desde que o druida a encontrou e a salvou. Ele já havia partido, e seu verme do deserto também, mas ficou um ovo para que Airá cuidasse e tivesse seu próprio verme. Mas o destino levou da Xandinha até lá, e ele acabou libertando o verme. Ela poderia tê-lo matado, mas aprendeu com o druida que nada acontece por acaso, então apenas observou. Cuidou de seu verme, que a reconheceu, ensinou a ele a proteger Alamut e permitiu a ele obedecer a Dashandin. Viu o jovem Baali chegar em Alamut. Ela o manteve vivo no deserto desde que viu caído, próximo à sua tribo, que ardia em chamas. Usou seus poderes e fez o cavalo ajudá-lo, até que Dashandin o encontrou. Seu porte e comportamento, bem como o guerreiro que se tornou, a faziam lembrar de seu amado príncipe. Quis se revelar a ele, mas a deusa Astarte chegou primeiro, e ela não queria contenda com Astarte. Quando ouviu os rumores chegarem em Alamut, de que seu príncipe foi liberto de sua prisão e que seu poderoso exército voltou a caminhar pelo deserto, ela percebeu que chegou a hora da vingança de ambos contra os anciãos Tremeres. O druida a transformou em algo que, aliado à sua condição de vampira, lhe concedia um poder inigualável. Ele lhe deu poderes metamórficos. Ela poderia se transformar em qualquer ser que desejasse, desde que tivesse algo dele consigo, e tocasse uma única vez. O druida tinha uma vasta coleção de criaturas, e ela, ao longo dos séculos, já havia se transformado em tudo que veio em suas mãos.
Tomou a forma de uma coruja do deserto e voou até as ruínas do templo de Hathor. Era lá que seu amado estava escondido, pois um pequeno escorpião havia lhe dito: